A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Então vamos hoje para mais um vídeo de estudo bíblico de Mateus, capítulo 6, dos versículos de 25 a 34. Sem delongas, vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então vamos lá, devagar, vamos destrinchar, né, aos pouquinhos esse versículo. Jesus aqui diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Quer dizer, não fiquem preocupados, se preocupando quanto à vida de vocês pelo que o que há de comer e pelo que há a vez de beber, né? O que quer dizer? Não fiquem preocupados, o que vamos comer, o que a gente vai beber. Amanhã, abri minha geladeira, não tem nada para comer, não tem nada para beber, e agora? E ficar levando essa preocupação para o coração, sabe? E de maneira que o seu coração fique assim, muito preocupado, em aflição, entendeu? Como se essas coisas ocupassem os seus pensamentos de maneira que você começasse a se desesperar por não saber o que vai ter para comer amanhã, o que vai ter para beber, entendeu? A gente precisa dessas coisas para viver? Precisa, a gente precisa do alimento, a gente precisa da água, mas a gente não deve se perder no sentido de ficar tão angustiado, tão preocupados, que a gente esquece o resto da vida. Deu para entender? Normalmente, pessoas que têm muita ansiedade, às vezes desejam muito uma coisa. Por exemplo, semana que vem eu vou numa entrevista de emprego. Aí essa pessoa fica tão ansiosa para essa entrevista e que não faz mais nada. Fica a semana toda só à espera daquele dia. Essa pessoa, o que acontece? Ela não vive cada dia, um dia de cada vez, entendeu? Então, a vida dela é como se estivesse estagnada até chegar à entrevista, entendem? É necessário a bebida, a água, né? É necessária a comida, mas a gente não pode deixar nosso coração e nossa mente ficar cheios da preocupação, de maneira que a gente esquece o resto das coisas, entendeu? A gente viver a nossa vida só na espera de uma solução agora, imediata, né? E continuando, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Quer dizer, também ficar preocupado, meu Deus, o que eu vou vestir amanhã? Eu tô sem roupa, eu não tenho uma vestimenta, eu não tenho uma roupa para vestir, e agora o que eu vou vestir? Então, é no mesmo sentido, né? Você ficar se preocupando. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Quer dizer, a vida não é mais importante do que a comida? Porque a comida é para manutenção da vida. Mas se caso você não tem vida, você não precisa do mantimento. Vocês conseguiram entender? Que o nosso corpo é mais importante que a roupa que a gente vai vestir. Porque para vestir uma roupa a gente tem que ter um corpo, né? Para a gente comer uma comida, a gente precisa estar vivo para comer essa comida. Então a vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa. A comida e a roupa nos servem, entendeu? Mas a gente precisa estar sãos e salvos para poder usufruir dessas coisas. No versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então, aqui está dizendo, né? Olha os pássaros, olha as aves. Elas não plantam, né? Elas não fazem planta, elas não pegam lá, vou pegar a semente, vou botar na terra, vou cavar a terra, vou aqui botar a terra por cima da semente, vou aqui regar, quando crescer, vou ali, vou colher,
vou guardar no celeiro para que daqui a um mês eu ainda tenha alimento. Não, os pássaros não fazem isso, mas mesmo assim não faltam alimento para os pássaros, certo? Porque Deus proveu o quê? O alimento para os pássaros, mesmo para os pássaros, para as aves, mesmo que eles não o quê? Não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, né? Mesmo não fazendo essas coisas, Deus vai lá e dá o alimento para eles. E aí Jesus termina esse versículo fazendo uma pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? Quer dizer, vocês, seres humanos, não são mais importantes do que as aves? Aqui Jesus fez essa pergunta. Vocês não são mais importantes do que as aves? Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado é uma medida definida como o comprimento do antebraço de um homem, da parte interna do cotovelo ao fim do dedo mais longo, cerca de 45 centímetros. Então, quer dizer, o homem não consegue, com a força, né? Com todo o cuidado, a gente pode se cuidar, a gente pode se alongar todos os dias, mas a gente não tem o poder de fazer com que a gente cresça em estatura, que a gente mude. Quem tem esse poder de fazer essas coisas é Deus, né? Que nos dá o crescimento no tempo certo. Éramos bebês, depois crianças e fomos crescendo, adolescente, até chegar à fase adulta, certo? Então a gente pode se cuidar o máximo que a gente quiser, mas a gente não consegue o quê? Modificar o nosso corpo, a nossa estatura. No versículo 28 diz: E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Quer dizer, por que vocês andam aí solícitos, preocupados com o que vocês vão vestir, sabe? Olhem para os lírios do campo, olhem para as flores, né? As flores, né? Elas crescem, mesmo que elas não vão lá ficar se preocupando. As flores não têm essa personalidade, essa mente humana, né? Elas não pensam que nem a gente. Ah, meu Deus, o que eu vou vestir? Mas ainda assim elas crescem, né? Não trabalham nem fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vocês compreenderam? Salomão foi ou o rei mais rico que a gente tem como exemplo na Bíblia, né? Rico que eu digo riqueza material mesmo. O reinado dele era rico, cheio de ouro, todo pomposo, né? Então ele, na riqueza dele, Jesus falando, até mesmo Salomão sendo tão rico em toda a sua glória, ele não se vestiu como qualquer um deles. Como quem? Os lírios, né? Os lírios do campo. Então, mesmo ele tendo todo o dinheiro, ele não tinha roupas tão bonitas, né? Como os lírios do campo, né? Então, a gente que é simples, tem uma vida simples perto da vida de Salomão, né? A gente vai ficar se preocupando com o que a gente vai vestir. Mesmo a gente se preocupando, a gente não vai alcançar roupas tão bonitas, entendem? Vocês conseguem compreender? No versículo 29 diz: E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Quer dizer, Jesus dizendo, né? Se Deus veste os lírios do campo, a erva do campo, que amanhã já não existe mais porque vai ser jogada no forno, imagina vocês, seres humanos, que são mais importantes do que os lírios do campo. Então, Deus proverá o nosso alimento e vai prover o quê? As nossas vestimentas. Então, a gente não deve ficar o quê? Preocupados com isso, né? Nos preocupando com isso. Claro, tenhamos discernimento, né? Isso não quer dizer, vou largar meu emprego. Vou largar meu emprego porque eu sei que Deus vai prover. Aí você pode estar colocando Deus à prova,
entendeu? Aí talvez não seja uma atitude de fé da sua parte, seja uma atitude de colocar Deus à prova. Porque Deus nos provê o alimento, nos provê as coisas de maneiras diferentes, de acordo com a vontade dele. Ele pode prover o alimento para sua casa através do quê? Da saúde que ele te dá todos os dias para se levantar, entende? Através de uma oportunidade de emprego numa empresa boa, entende? E aí, se você não tiver o fôlego de vida, se você não tiver a saúde que Deus te dá, não importa, você pode ter o emprego melhor do mundo que recebe bem. Mas se você não tiver saúde para trabalhar, de nada adianta, entende? Então, Deus vai prover o alimento para você de várias maneiras diferentes. Lembra da viúva pobre, né? Que encontrou-se com Elias. Eu acho que Elias, né? Pediu a ela um pão, né? E ela não tinha alimento nem para ela e para o filho dela. Que ela disse, vou fazer aqui um alimento para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer de fome. E Elias foi lá e falou, olha, primeiro você traz para mim o alimento e depois você faz para vocês. E aí o que aconteceu? Não faltou alimento para aquela família, né? Para a viúva e para o filho dela. Entende? Então Deus proveu ali o alimento verdadeiramente o quê? Como posso dizer? Um milagre da multiplicação do alimento. Mas também ele pode dar saúde, entendeu? Para você trabalhar, ele pode abrir uma porta de emprego, ele pode colocar pessoas no seu caminho para fazer uma doação de alimento para você, entendeu? Então você fala, não, vou largar meu emprego porque sei que Deus vai me prover o alimento para mim. E talvez, dependendo do seu coração, realmente você está colocando ou Deus à prova, ou dependendo se o seu coração for sincero, se caso você estiver trabalhando num lugar que vai contra os ensinamentos do Senhor. Eu trabalho num lugar que há práticas que são abomináveis aos olhos da vida cristã, certo? Então vou largar porque sei que Deus vai me prover. Aí já é um exemplo de você estar tendo fé. Eu creio que esse emprego não é da vontade de Deus de eu estar aqui, vou abandonar porque sei que Deus vai prover o alimento para mim e para minha família. E aí sim você estará fazendo o quê? Fazendo um ato de fé. Porque você crê antes mesmo de você ver um novo emprego, uma nova oportunidade, você já está o quê? Assumindo e crendo que Deus vai abençoar. Entendeu? Tenhamos sempre discernimento, né? 30, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Lá em 1 Reis, capítulo 10, dos versículos 4 a 7, tem uma passagem que relata a visita da rainha de Sabá ao reinado de Salomão. E ela viu quão grande era a sua riqueza, né? A riqueza de Salomão. Se vocês quiserem ter mais ou menos essa ideia de quão rico se tornou o rei Salomão, dá uma passadinha lá em 1 Reis, capítulo 10, versículos de 4 a 7. E também essa mesma passagem também tem em 2 Crônicas 9, versículos de 3 a 6. Dá uma lidinha lá para vocês verem nessa visita da rainha de Sabá, tá bom? Continuando, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, não fiquem se preocupando, não fiquem andando e se preocupando com essas coisas. O que a gente vai comer, o que a gente vai beber? E deixar essa aflição, essa preocupação pela falta tomar conta de todos os aspectos da sua vida, entende? Tomar conta do seu coração a ponto de você esquecer de Deus, a ponto de você esquecer que você está vivo, a ponto de você esquecer de todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Às vezes você fica cego. O povo de Israel, ele caminhou no deserto durante 40 anos. Por quê? Porque eles já estavam prestes a receber a bênção, né, da terra prometida que Deus tinha prometido para eles, mas eles ficaram o quê?
o tempo todo com a desobediência do coração deles. Ai, queria voltar para o Egito, porque Moisés tirou a gente do Egito, lá tinha alho, lá tinha carne, eu quero comer carne. E começaram a reclamar muito. E por isso eles caminharam 40 anos no deserto, por causa da desobediência deles. Porque, às vezes, pela falta de algo, eles esquecem do quê? De tudo que Deus tinha feito por eles. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou 10 pragas para o Egito, Deus honrou o povo de Israel, tirando eles da escravidão. Só que eles ficaram tão com o coração tão duro, pensando no que faltava, que eles esqueceram a bênção que eles já tinham recebido. Vocês pensar em alho, temperos, especiarias, carne, perto de 10 pragas que Deus mandou para o Egito, perto do mar vermelho que se abriu na frente deles, a rocha, a água que saiu da rocha, as codornizes, né, que Deus deu a eles, Deus deu o maná para eles, mas eles ficaram tão cegos naquele momento de fome, de sede, que esqueceram tudo isso. Então, muitas das vezes na nossa vida, a gente está tão cegado pela falta de alguma coisa que a gente deixa nosso coração ser enchido com essa falta e a gente perde o espaço da nossa mente, do nosso coração, de refletir sobre o que a gente já recebeu. As bênçãos que a gente já recebeu, as curas que a gente já recebeu. Então, quando você sentir, eu estou em falta com isso, estou em falta com aquilo, não permita que o seu coração seja tomado por essa falta. Mas ao contrário, você glorifica o nome de Deus e fala: Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem. Vai lembrando que tudo que o Senhor fez, por isso, tira, Senhor, do meu coração essa aflição, esse desejo por algo que está me faltando, essa preocupação. Senhor, não permita que essa preocupação venha me cegar e me tirar dos caminhos do Senhor. Entende? Então, a gente não pode dar espaço para essas coisas tomarem o controle das nossas vidas, o controle dos nossos pensamentos. Versículo 32, né? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quer dizer, os não-judeus, aquelas pessoas que nessa época não eram parte do povo escolhido de Deus, essas pessoas se preocupavam. Ai, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Por quê? Porque essas pessoas não tinham um Deus, entendeu? Eles não tinham um Deus que abria mar para eles, não tinha um Deus que fazia milagres e maravilhas diante deles, entende? Então, as pessoas, os não-judeus dessa época, as pessoas que não faziam parte do povo escolhido dessa época, antes de Jesus ser entregue, né? Antes de Jesus se sacrificar por nós, essas pessoas que procuravam isso. Mas o povo escolhido de Deus não devia agir assim, não devia pensar assim. Por quê? Porque eles tinham e têm um Deus verdadeiro, um Deus que batalha por eles, um Deus que provê o alimento para eles, um Deus que está habitando com eles, sabe? Que está ali, sabe? Lutando por eles, entendeu? Então, os judeus, nessa época, o povo escolhido de Deus, não devia pensar assim, não devia ter essas preocupações, deviam pôr a esperança, o coração, os pensamentos, para quem? Para com Deus. Ao invés de ficar pensando que nem as outras pessoas que não tinham Deus, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Essas pessoas escolhidas do povo de Deus, né? O povo de Israel, devia pensar: não, tem o meu Deus aqui. Opa, não tem? Opa, mas meu Deus vai prover, entendeu? Então, o povo de Deus é o que deveria, em tese, e deve hoje em dia, estou falando agora do povo de Deus de hoje, né? Os cristãos, o povo escolhido, enfim, o povo de Deus de hoje, do Deus vivo, tem que pensar diferente. Não deve se preocupar, tem que pensar: meu Deus vai prover, ter fé. Porque o que difere a gente do mundo é que nós temos Deus e Deus está provendo para nós, entendeu? Porque todas essas coisas gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, Deus sabe do que a gente precisa muito antes da gente precisar pedir. Antes da gente saber o que a gente precisa, Deus já sabe. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Deus nos criou. Então, Ele melhor do que ninguém sabe o que a gente precisa, sabe? Uma mãe sabe o que o bebê precisa. O bebê, ele não tem na consciência ainda formada para saber que ele precisa comer, que ele precisa beber, que ele precisa tomar banho, que ele precisa do hipoglós para assadura. Ele não tem esse discernimento. Mas a mãe que gerou ele e que cuida dele e que já é adulta, né? Ela sabe que o bebê precisa comer, precisa arrotar, precisa dormir, precisa tomar banho, né? Então a mãe sabe. Então, às vezes, a gente tem que realmente se colocar no lugar de filhos. Nós somos filhos de Deus. A gente tem que pensar que somos filhos de Deus. Deus nos criou. Então, melhor do que ninguém, Deus sabe o que a gente precisa, porque foi Ele que nos criou, Ele é nosso Pai, sabe? Então, a gente tem que enxergar essas coisas. Ai, meu Deus, eu preciso disso. Deus sabe. Entendeu? Então a gente não deve o quê? A gente não deve ficar preocupados quanto a essas coisas, né? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E é que nem o começo do estudo hoje. O que é mais importante? A comida ou a vida? Lembre, para a gente comer, a gente precisa estar vivo. O que é mais importante, a roupa ou o corpo? O corpo. Porque para a gente vestir uma roupa, precisa ter um corpo. Entende? Então é mais importante a gente buscar o reino do céu. A gente tem que buscar o quê? A nossa salvação, certo? A nossa correção, né? Correção é nos redimir diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, porque no mundo de pecado, uma vida de pecado nos leva à morte. E com a morte a gente não vai comer, com a morte a gente não vai ter corpo para vestir. Então a gente tem que buscar a nossa salvação em primeiro lugar. Para o quê? Para termos vida e corpo para o restante das coisas. Buscar a sua justiça. Buscar a justiça de quem? De Deus. Nos corrigirmos, né? Nos arrependermos do nosso pecado. Sair de uma vida de erro para uma vida de justiça junto com Deus. Então a gente tem que buscar primeiro essas coisas. E o restante vos serão acrescentadas. Quer dizer o quê? Primeiro a gente busca a salvação, primeiro a gente busca se consertar com Deus, sermos obedientes a Deus, fazer a vontade de Deus, e após isso, a vida que a gente continuar tendo aqui na terra, segundo a vontade de Deus, tudo que a gente necessitar durante os dias, dia a dia, e durante o tempo que a gente ainda tiver nessa terra, as coisas que a gente necessitar nos serão acrescentadas por Deus, entende? A verdadeira disciplina tem de buscar Deus e a sua justiça, antes de tudo mais, e confiar que Deus proverá para as suas necessidades, entende? Então, a nossa disciplina é focar em Deus, em buscar a Deus, né? Nisso. A partir disso, hoje eu orei a Deus, hoje eu li a palavra, agora eu vou para o meu trabalho, aí eu vou começar meu dia. Vou tomar meu café, vou para o meu trabalho, vou fazer aqui as minhas funções, e aí sim você começa a focar em outras coisas, entende? Eu estou dando um exemplo, mas você também, vou trabalhar de manhã e vou buscar a palavra, estudar a palavra de noite. Mas aí antes de sair, faço uma oração de agradecimento. Acordei, tô vivo, tô com saúde, minha família tá bem, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Vou fazer uma oração de agradecimento. E versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quer dizer,
Não fiquem preocupados pelo dia de amanhã. O dia de amanhã vai ter o problema dele. Não sei que amanhã vai acontecer alguma coisa. Mas não fique preocupado no amanhã. Se preocupa com o hoje. Porque o hoje tem o seu... hoje aconteceu isso. Você vai resolver o isso hoje. Não vai ficar preocupado com amanhã. Hoje eu vou trabalhar e vou comprar alguma coisa para jantar. Comprou para jantar. Show! Mas meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Não fica se preocupando. Amanhã você trabalha de novo e compra para o jantar de amanhã. Então, cada dia, deixa o problema do dia para cada dia. Vamos viver o hoje como hoje e amanhã a gente vai viver amanhã, entende? Então, a gente não fiquemos ansiosos, não fiquemos preocupados com o dia do amanhã, com o dia do depois. Meu Deus, não, vamos nos preocupar com o hoje. Porque se a gente se preocupar com amanhã, a gente vai conseguir resolver alguma coisa? Não. Então não faz nem sentido a gente ficar se preocupando com amanhã, porque nós, por nós mesmos, não temos como resolver a questão do amanhã. Entende o que quero dizer? Que o fato de ficarmos ansiosos e ficarmos preocupados não ajuda em nada, entende? Devemos buscar a Deus, a sua justiça, e o restante do que a gente precisar nos será acrescentado. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.